Eu tô ligado nesse jeito dela, minha Cinderela, onde você tá? E penso nela quase o dia inteiro, até sinto o seu cheiro na sala de estar. E lá você não tá, eu fico a procurar. Fico lembrando daquele momento, só que ao mesmo tempo minha intuição tá me avisando pra eu tomar cuidado, que é pra não sofrer uma decepção. Isso tira o meu sono, yeah! Geral me avisando. A percepção que eu tenho é que a música sempre fez parte da minha vida, né? Através da minha mãe, que era bitomaníaca, através do meu pai, que era fã de samba e louco pela Beija-Flor, os dois desfilavam na Beija-Flor, né? Mas a memória que eu tenho dentro de casa, assim, com a música, é decorando letra, tanto em português quanto em inglês, e tentando decorar as músicas, cantando, assim, bem novinho, assim, talvez com 7 anos de idade, 8, decorando letra e ouvindo, passando as tardes de domingo inteiro fazendo isso, sabe? Que era uma coisa muito prazerosa e que acho que é a primeira lembrança que me vem. Eu tive a música como um pano de fundo da minha vida, toda a minha infância, através da minha família. Aí o meu irmão começou a tocar violão, aí eu tinha uma paixão pela bateria, meu sonho era bateria. Eu nunca ganhei uma bateria. E aí comecei a despertar o interesse pelo violão. Meu irmão tinha muito ciúme do violão, então ele não deixava eu tocar. Então toda vez que eu queria tocar, tinha que ser no momento que ele ia ao banheiro. Aí eu ficava prestando atenção no que ele fazia, memorizava e tentava reproduzir. E aí depois, com esse processo, eu comecei a despertar interesse pelo violão. E aí ganhei meu primeiro violão com uns 18, 19 anos de idade e fui estudar música no Vila Lobos. Aí depois do Vila Lobos, foi um momento em que eu comecei a estudar teatro na Cal também, no mesmo ano, com 19 anos de idade, e levei o teatro e a música em paralelo. Aí comecei a fazer trabalhos musicais e trabalhos como assistente de direção musical. E aí depois que eu me formei, eu cheguei a fazer uma trilha ao vivo de uma peça da Márcia Cabrita, junto com um amigo, Daniel Belker, que era o diretor musical, junto com o Tato Taborda, que me chamaram, e comecei a entrar um pouco nessa questão de fazer trilha para teatro, né? E aí depois disso eu fiz algumas peças, trabalhei com o Sérgio Brito, numa ópera no Municipal, o Elixir do Amor, fiz um trabalho com Aderbal Freire Filho, que foi o Baile de Máscaras, também no Teatro Municipal do Rio. E aí, nesse período de 2004, que foi o ano que eu me formei, tanto em violão clássico no Vila Lobos, quanto em artes cênicas na Cal, de 2004 até 2008, eu fiquei trabalhando muito, tanto como ator, e fazendo trilha para teatro, e cantando num grupo vocal. Que nosso amor é bem maior que esse planeta. Nesse período, eu ainda não tinha minha carreira solo. Aí, em 2008, eu fui morar em Londres, e em 2008 que eu senti que começou a minha carreira solo musical, porque o meu inglês não era tão excelente assim quando eu fui morar lá. Cheguei a enviar currículos para algumas companhias de teatro lá em Londres, e aí as pessoas me ligaram, algumas 3 companhias me ligaram, e eu, sorry, can you repeat, please? Tipo, pode repetir, né? E aí desligavam o telefone na minha cara. Eu falei, olha, acho que o que vai ser a minha linha de frente aqui de vida, vai ser a música. E aí a música começou a ganhar uma proporção muito interessante. Eu cheguei em dezembro de 2008, em maio de 2009 eu já estava tocando em alguns lugares grandes em Londres, como Guanabara, Favela Chique. E aí depois eu recebi um convite para gravar na Letônia, com músicos da Letônia. E aí lá eu senti começar a nascer o meu primeiro álbum. Eu já tinha bastante música autoral, algumas músicas que tinha até uma certa intenção de colocar no grupo vocal que eu cantava, no Rio, antes de ir para Londres. E aí falei, eu acho que é o momento de gravar o meu primeiro álbum. E aí foi na Letônia, um frio danado, menos 17 graus, que eu comecei o meu primeiro projeto solo. Nesse período que eu estava gravando o álbum na Letônia, eu morei um tempo na Itália. Morei uns 2 meses na Itália. E ali eu fiz um show solo um pouquinho antes de gravar, né?
Então escolhi o repertório autoral, escolhi algumas outras músicas mais famosas e fiz um show na Itália que para mim foi um divisor de águas, foi um marco na minha carreira. Para mim, a minha carreira solo começou ali naquele show em Castel Raimondo, que é o nome da cidade, né? A Itália está super em voga agora, né? E eu sou descendente de italiano, né? Então essa questão, o carinho que eu tenho pela Itália é muito grande, né? Porque minha família eu venho de lá, né? Minha família vem de lá para o Brasil, né? E aí fiz esse show em Castel Raimondo e para mim foi muito especial. Foi um momento que eu saí para falar com a plateia e encontrei a plateia super emocionada com as minhas músicas. Então a minha carreira solo, eu diria que começou ali, 2008, 2009. E nesse corre louco, um dia vai ser pouco pra nós. Considero que a minha carreira solo se iniciou nesse período de 2008 e especificamente 2009 em Castel Raimondo, na Itália, nesse show. E aí de lá eu gravei esse primeiro álbum, gravei 12 faixas ao vivo e depois voltei para o Rio e aí resolvi usar somente 4 faixas. E aí dei sequência nesse meu primeiro álbum e gravei mais 8 faixas. E aí lancei em 2012. E aí nesse período eu dei um salto, na verdade, eu não falei de uma coisa importante, que foi de 2008, antes de ir para Londres, eu tocava na orquestra de percussão do Robertinho Silva, como percussionista. E aí voltei em 2012, lancei o álbum, Robertinho Silva gravou também, chamei ele para fazer uma participação especial no show, e aí, durante o show, a gente tinha um número solo de uma música chamada O Presente, que está no segundo álbum, e ele chegou e no microfone falou, olha, eu acho que a gente tem que fazer um duo e tal, cheio de humor, daquele jeito dele, cheio de piada, e aí nasceu um duo ali, nesse show do meu segundo álbum. E aí, esse duo foi uma coisa muito especial, porque depois de um tempo a gente foi convidados para tocar no Java Jazz Festival, que é um festival na Indonésia, super grande, onde tinha, no ano que a gente foi, tinha o Jamie Cullum, Snark Puppy, que é uma banda de jazz americana, Natalie Cole. Então, um super festival, assim, que eu fiquei super empolgado, né? Para fazer parte, foi um divisor de águas também, que foi um momento um pouco antes, que eu estava um pouco desanimado. Acho que foi a primeira vez que eu pensei em largar a música, 2013. Eu tinha lançado o álbum em 2012, autoral, aí fiz um certo barulho, assim, um certo relativamente um sucesso pessoal com o lançamento e com shows, mas me deparei com uma dificuldade muito grande de viver da música autoral. E aí, em 2013, eu pensei, olha, eu acho que eu vou seguir mais a carreira de ator e vou deixar a carreira de música em paralelo. E aí, foi exatamente no ano que me chamaram para o Java Jazz. Então, aquilo me deu uma acendida, sabe? Me deu uma empolgada que foi muito importante para a minha carreira. Cada vez menor, a saudade está batendo forte. Eu não quero mais ficar sem você. Te mando sinais. Eu tô ligado nesse jeito dela, minha Cinderela, onde você tá? E penso nela quase o dia inteiro, até sinto o seu cheiro na sala de estar. E lá você não tá, eu fico a procurar. Fico lembrando daquele momento, só que ao mesmo tempo minha intuição tá me avisando pra eu tomar cuidado, que é pra não sofrer uma decepção. Isso tira o meu sono, yeah! Geral me avisando. Fizemos um show lindo, uma crítica excelente, aí teve todo um network que fizemos lá no Java Jazz Festival, uma dimensão da música mundial, né? Porque tinha gente do mundo inteiro, músicos do Japão, músicos da Europa, músicos dos Estados Unidos e músicos do Brasil. Lá eu acabei conhecendo um outro músico da Suécia, que nós tocamos juntos numa jam session no hotel, e lá eu recebi cantando uma música do Tom Jobim, que é um dos compositores mais admirados lá fora, né, que nós temos.
após cantar essa música do Tom Jobim, o Magnus, que é um amigo sueco, me convidou para fazer parte de um projeto tributo a Tom Jobim no Concert Hall da Suécia. Isso no mesmo ano. Aí voltei do Java Jazz, aí falei, fez um convite, mas entre um convite e entre acontecer tem uma distância, né? E aí ele já mandou um e-mail meses depois, e aí confirmou esse show, que foi em setembro de 2014, lá no Concert Hall. Foi um marco para minha carreira, para mim foi um highlight, né? Que os americanos costumam dizer, né? Então, esse ano de 2014 foi bem, bem intenso. E aí tive a oportunidade de cantar com uma banda que tinha acompanhado o Bob McFerrin, se não me engano, o show antes do nosso, o Paulo Braga na bateria, que era o baterista do Tom Jobim, da Elis Regina, do Nelson Faria na guitarra, que é o guitarrista do João Bosco, né? Então foi uma experiência muito incrível, e cantar um dos compositores que eu mais admiro, que é o Tom Jobim, né? Então foi um acontecimento bem, bem interessante, bem especial. Essa campanha da Fiat, ela foi uma surpresa muito boa na minha vida, porque me ligaram, olha, a gente escolheu você para fazer uma campanha internacional da Fiat, o lançamento de um carro da Fiat, e a história é a seguinte: cada grande metrópole, cada país tem um representante, e essa pessoa tem que cantar, tocar, ser ator e ter uma certa experiência de estúdio. Então é você. Eu falei, mas quando é que é o teste? Não vai ter teste, já está escolhido. Eu falei, então tá. E aí fui lá gravar, né? E aí o primeiro dia era a gravação do estúdio para a gente poder filmar essa música, né? Mas com uma gravação de uma qualidade excelente, né? Porque quando eu cheguei lá, a gente foi gravar num estúdio em São Conrado, e aí um dos produtores, que é brasileiro, ele falou, você sabe com quem você vai gravar? Eu falei, não conheço e tal. E aí ele chegou e falou, ele gravou com Leonard Cohen, falou alguns nomes grandes da música, mas que eu não tinha muita relevância para o meu gosto musical. Falou alguns nomes mais antigos, assim, tipo Leonard Cohen é uma coisa que acho que meu avô, ou talvez a minha mãe, escutou um pouco. Eu falei, tá. Aí comecei a gravar com o cara, e aí comecei a sentir um conhecimento muito alto de estúdio, uma direção. Na hora de eu fazer o solo de violão que tinha na música, tinha um detalhamento. Não, essa nota aqui. Aí eu comecei a gostar muito, e a gente começou a se entrosar pra caramba. E aí depois eu fui descobrir que o cara lançou o Bruno Mars, gravou Ray Charles, gravou Ella Fitzgerald. É um grande produtor da música nos Estados Unidos, que é o Steve Lindsay. E aí fui com o Robertinho Silva, ele é fã do Milton Nascimento, então ele ficou encantado com o Robertinho Silva lá tocando, e foi uma experiência incrível. Aí eu até pedi uma indicação para ele, eu queria produzir o meu álbum com ele, né? Ele falou, olha, vai ser difícil eu nos Estados Unidos e tal, você aqui no Brasil, mas eu vou te indicar, e me indicou o Enrico De Paoli, que é uma pessoa que masterizou o meu segundo álbum, Tempo de Ser, e que trabalhou com ele, com o Ray Charles, nos Estados Unidos. Então foi uma experiência bem, bem grandiosa. Aí depois a gente foi filmar esse clipe, né? Que já tá no ar no YouTube. E aí foi incrível ver a mesma música sendo gravada por vários artistas. Tem um trecho que está na Índia, depois tem um trecho que está na África, com as pessoas tocando tambor, e aí depois tem um trecho do Brasil. Então foi muito rico, assim, participar desse processo. Apesar de não ter tido contato com as pessoas do mundo inteiro, ver essa arte, essa música e esse lançamento realizado e mostrando todo esse percurso que foi feito para montar essa campanha foi muito, muito bacana.
E aí, depois de gravar com Steve Lindsay, eu comecei a produção do meu segundo álbum, Tempo de Ser. E aí, lancei o álbum Tempo de Ser, em 2016, e comecei a planejar uma turnê na Europa, e acabou se estendendo para a Ásia também. Então, eu cantei essa turnê do álbum Tempo de Ser. Eu fui para a Alemanha, para a Finlândia, que foi, nossa, uma recepção totalmente inesperada, assim, foi bem bacana. E fui para a Tailândia também, que foi um lugar que eu imaginei, putz, esse show vai ficar vazio, né? Pô, as pessoas não me conhecem aqui na Tailândia, e também acho que não são tão fãs de música brasileira como na Alemanha, e de repente, para minha surpresa, o espaço começou a encher, e ficou gente de fora. Eu falei, caramba! Então foi bem impressionante, e essa turnê foi eu não tive um grande patrocínio como na anterior, o governo da Suécia me bancando para ir para lá, ou o Java Jazz bancando tudo para ir para lá, passagens. Então foi uma parceria minha com alguns produtores da Europa, e foi uma coisa mais... foi bem independente, né? Foi bem independente. Eu fui bancando a minha passagem para chegar lá, vender CD e pagar a passagem. Então foi muito rica, foi muito interessante. E os músicos na Alemanha começaram a abrir a casa para mim, sabe? Isso foi incrível. Eu tenho um amigo, virou meu amigo, né? Que a gente se conheceu lá, Dominic, e virou um parceiro. A gente foi tocar para compor uma música juntos. Na verdade, não tinha intenção de compor, e a música acabou nascendo. E aí viramos amigos, e ele me recebeu na casa dele, eu fiquei lá umas 2 semanas. Então, essa turnê foi um marco muito especial, assim, para mim, da abertura que o povo alemão tem, da recepção que o povo alemão tem, que o povo finlandês tem. Então foi uma coisa bem especial, em 2017. Aí lancei esse álbum, e aí voltei, e aí comecei a trabalhar o meu terceiro álbum, que seria independente, e se chamava Formiga na Boca. Formiga na Boca, aí eu lancei o single chamado Formiga na Boca, que é uma crítica de como a grande mídia usa o medo para manipular. Então no refrão tem medo de fluir, né? Medo de gozar, medo que eles querem, medo no jornal, a foto com formiga na boca. E aí lancei esse single e gravei 8 faixas. Depois lancei um single Água, que logo depois teve esse problema aí da SEDAI aqui no Rio, né? E faz uma crítica, uma conscientização sobre a água. E aí, nesse processo, depois de eu lançar Água, eu conheci o Rick Bonadio e nós assinamos um contrato com a gravadora dele, com a Midas Music. E aí eu senti um novo breaking point, né? Porque a gente teve uma ideia de criar um repertório todo do zero, compor lá na Midas, foi uma ideia deles, vamos fazer do zero? Vamos compor do zero e compor uma música super atual e lançar isso do zero. Eu falei, vamos. Te mando sinais, mas você não vê que eu quero. Aí pegamos 4 faixas, teve uma que eu já tinha começado, mas eu trabalhei um pouco com os compositores do Midas, com o Jeff, com o Koala, e teve as outras 3 que nós compomos também junto com o Mariano e com o Nikimba. E foi um momento mágico, assim, ver músicas nascerem de uma forma em que eu nunca faria sozinho, né? Então tem identidade na canção, tem identidade de cada compositor ali, né? Então foi um processo bem rico. E aí, quando a gente entrou para o estúdio, aí foi uma coisa mais maravilhosa ainda, né? Uma equipe, foi a direção do Rodrigo Castanho, os arranjos do Anderson, e o Júnior fez a mixagem e o Renato fez a masterização. Então foi um processo intenso de estúdio e de detalhes e de riqueza que eu estou bem feliz, assim, bem alegre com essas canções, assim, bem empolgado com esse trabalho. E dia 31, terça-feira, vai ter o clipe. A gente lançou esse EP, O Nosso Amor é Bem Maior, na segunda-feira, dia 23 de março, e terça que vem, que é dia 31 de março, já vai ter o clipe da música Ana Gabriela. Tudo bem, é bom pra você e pra mim, mas pense bem, se quiserem me chamar, é só deixar a porta aberta que eu vou entrar. Lá, lá, ia, lá, ia. É Ana Gabriela, lá, lá, ia, lá, ia. Ainda gosto dela, lá, lá, ia, lá, ia.
Eu tô ligado nesse jeito dela, minha Cinderela, onde você tá? E penso nela quase o dia inteiro, até sinto o seu cheiro na sala de estar. E lá você não tá, eu fico a procurar. Fico lembrando daquele momento, só que ao mesmo tempo minha intuição tá me avisando pra eu tomar cuidado, que é pra não sofrer uma decepção. Isso tira o meu sono, yeah! Geral me avisando. Quando eu fui morar em Londres em 2008, 2009, teve uma grande crise e eu senti isso na pele lá. Acho que talvez, comparando, fica até... Aquela crise soa pequena, porque essa crise que a gente está vivendo é uma crise que está fazendo todo mundo ficar em casa, né? E recluso a qualquer tipo de contato. Então, essa eu considero a maior crise da humanidade, assim, pelo menos eu vivo aqui, eu não tenho relatos de uma crise maior do que essa. Só que, ao mesmo tempo, é uma crise onde a gente tem diversas ferramentas que a gente não tinha há 10 anos atrás, né? Então, a gente não perdeu o contato, a gente continua fazendo o lançamento de uma forma digital. Os shows que eu tenho agendado para abril, não sei se vão acontecer, talvez não, acredito que não, porque acho que é uma forma super prudente de a gente dar uma controlada nesse pico do coronavírus, né? Então, tem um impacto. Eu acho que quem é autônomo acaba sofrendo um impacto maior, mas o que eu mais reflito sobre é a mudança de comportamento que essa crise pode trazer para todos nós, sabe? É exatamente atitudes como de governantes estão fazendo que eu fico assim, caramba, tem recurso, só falta a boa vontade. Como eu li ontem, que o governo do Rio alugou alguns quartos de hotéis para alguns idosos que moram na Rocinha, sabe? Eu acho que é uma oportunidade de mudar a estrutura da economia, não só nacional, como no mundo, como está acontecendo no mundo inteiro, né? Porque quando um problema acontece num país como a Alemanha, que é um país que tem um trabalho social muito grande, as pessoas não se assustam tanto de o governo chegar junto e liberar bilhões ou até trilhões para os menos favorecidos. Agora, quando uma coisa dessa acontece no Brasil, eu ainda sinto uma certa resistência de um pedaço da população, sabe? Em injetar esse dinheiro para os menos favorecidos. Então, um belo momento para a gente aprender, né? Para dar uma equalizada, uma equilibrada nesse entendimento do que é economia, né? Então, eu estou achando que é um momento ímpar para a gente mudar internamente, para a gente perceber o que é realmente importante, né? Porque a visão que eu tenho, muito até quando eu lancei, uma visão já antiga, já quando eu lancei o álbum Tempo de Ser, era um contraponto ao Tempo de Ter, que era um momento que eu percebia que as pessoas só trabalhavam para ter, né? E não tinha a questão do olhar para si como ser humano e olhar para o outro. Então, eu acho que a natureza, o acontecimento, ou seja lá o que for, nos força no momento a parar, né? A parar para ver. Tem até o refrão da música, Nosso Amor é Bem Maior, que parar para ver, né? Então é um momento que a gente tem que parar para olhar, para ver o que tem que mudar, para ver o que tem que reestruturar. Parar para ver, olhar o céu. Tem uma frase que é muito interessante, que eu li um dia desses, que foi: o governo não governa sem o povo força o governo a governar. O governo não governa o povo força o governo a governar. É mais ou menos isso a frase do Wilhelm Reich. Então, é o que eu estou sentindo, essa postura, as pessoas se expressando, vendo a urgência das coisas, cobrando. Então, tem toda uma atitude coletiva
que mesmo tendo essa tristeza do vírus e muita gente morrendo, com diversas vítimas, tem uma beleza por trás disso, que é ver o ser humano começando a agir numa escala mundial e agir de uma forma coletiva, né? As pessoas estão deixando de sair para poupar e para tentar segurar esse pico, né, pelo outro, né? Não é só por si, porque todos os meus amigos da minha idade, jovens, estão em casa, estão evitando de sair. Então, tem uma beleza por trás disso. E o movimento, e esse impacto que tem na cultura, a cultura eu vejo da seguinte forma: o que não mata, fortalece. As pessoas tentam, batem na cultura no sentido geral, né? Não só na música, como no teatro, e a arte vem se fortalecendo. E ainda mais nesse momento, todos os artistas fazendo live, se adaptando a esse novo momento para justamente manter uma frequência, uma vibração mais alta, que é o que a arte traz, se propõe a fazer, né? Uma reflexão, uma vibração através da música. Você pega uma experiência de um término de um namoro, que é uma coisa triste, e você cria uma canção, às vezes triste, mas que você transcende, que você ultrapassa aquele sofrimento, e você acaba olhando para aquela música com uma certa felicidade. Putz, eu passei por aquilo, eu transformei aquilo, já foi, né? Já estou em outra, virou canção. Aquela dor virou uma arte, virou uma música, virou uma peça, e eu transcendi aquilo, lidei com aquilo com profundidade, com humanidade, né? Para poder crescer e lidar com outras situações e transformar. Então, eu encaro como um momento muito forte de solidariedade e de coletividade, que é uma coisa que eu vejo que está em ascensão, né? A gente está percebendo que a gente está bem e a pessoa do lado não está, não fica legal. Tem uma sensibilização. Eu sinto que o ser humano está mais sensível, né, a todas as questões que não dizem respeito somente dele, que dizem a respeito da sociedade. Dizem que o músico, a religião do músico é a música, né? Então, eu encaro a música até com muito mais força do que qualquer religião, até porque quase todas as religiões utilizam da música, né? Então, a música, ela, através, por exemplo, se você for pegar um violão e colocar no peito para tocar, você vai, em poucos minutos, você vai estar vibrando junto com aquela música. Então, você começa a se transformar, a música muda tudo. Como diria Caetano, se você quiser eternizar um poema, faça uma música, né? Então, e além disso, ela tem uma questão não só da nossa vibração e do nosso sentimento, mas ela tem uma questão mental muito forte, porque são poucas pessoas que controlam a própria mente, né? É uma coisa um pouco complicada, não diria complicada, mas um entendimento avançado, né, para a pessoa controlar. E através da música, os músicos, em geral, ao invés de ficar pensando besteira, eles ficam pensando em música, em melodia, em poemas. Então, através do pensamento, você consegue se imunizar de muita coisa que tem por aí. Então, eu sinto que a música é uma ferramenta de uma extrema responsabilidade, porque ela está totalmente associada à alegria, ao prazer, né? Então, a música é minha vida, né? É difícil desassociar. Que o nosso amor é bem maior que esse planeta. O futuro está um pouco em suspenso, eu diria, né? Essa crise toda está chamando a gente o tempo inteiro para o presente, um dia após o outro, né? E eu estou da mesma forma, estou fazendo esse lançamento nessa semana que teve, segunda-feira, do novo EP, O Nosso Amor é Bem Maior. Vamos fazer o lançamento na terça-feira que vem, e aguardando, nesse sentido, todo o evoluir dessa epidemia e todo o regressar dessa epidemia, né? Para ver o que vai acontecer com shows,
a minha intenção e o que eu imaginei quando eu comecei a produzir esse álbum é fazer muitos shows, né? Mas nesse momento eu acho que o mais importante é a gente ficar em casa, e a forma que eu posso contribuir, espalhar essas músicas, além do streaming, do Spotify, do YouTube, é através de lives, através de vídeos. Então, estamos aqui firme e forte, fazendo nossa arte e esperando dias melhores, né? Eu percebo nas minhas músicas uma reflexão sobre o ser humano, né? Eu diria que tem algumas coisas que me inspiram muito para compor, né? O amor em todas as suas vertentes, a relação amorosa, a relação pai e filha, pai e filho, família, amigos. Isso é uma coisa que me inspira muito a compor. A vida em todas as suas vertentes, junto com a natureza, junto com as crises, junto com as nuances da vida. Então, essas duas coisas são alicerces que me inspiram a compor. E a minha história de vida, né? Às vezes eu penso que quando estou compondo, eu estou contando a história daquele meu momento que eu estou vivendo através da minha ótica, né? Então, o que está acontecendo ao meu redor, através da música e da poesia, eu conto aquela história, né? Então, as pessoas que me conhecem um pouco, quando ouvem a minha obra, elas acabam conhecendo mais, sabe? Porque tem visões que a gente não tem muito espaço para falar no dia a dia. Às vezes não tem tempo, né, para desenvolver um assunto, e a arte escoa toda esse conhecimento, essa percepção, essa sensibilidade. Então é um momento em que eu tenho essa liberdade total, onde estou sozinho, eu e o violão, eu e a música, para criar o que for inspirador, né? O que for transformador, não só para mim, mas como para o outro, né? Então, o recado que eu deixaria é que tudo passa, né? Sempre foi assim. É um momento para você se olhar e se encarar, não fugir. É um momento também de ficar sozinho, de meditar. Não é um momento para você ignorar os fatos, né? É um momento de respeito, de pensar no coletivo. E é um momento para você se aprofundar, é um momento para você ouvir as músicas que te tocam, né? E fazer as coisas que te tocam e que te fazem ser uma pessoa melhor, né? Eu acho que é esse é o recado que eu deixaria para quem está em casa. Ainda bem que você tem um jeito leve de viver. Que bom seria te encontrar um dia para poder dizer, olhar nos olhos, só para te entender. E nesse corre louco um dia vai ser pouco para nós dois. Se o trânsito parar, nem vou ligar se tiver com você. A brisa vem no fim do dia, é só alegria pra te ver. Você aqui comigo, tudo fica bem. E a correria vira calmaria, vem parar pra ver, olhar o céu e perceber que nosso amor é bem maior. Parar pra ver, olhar o céu e perceber que nosso amor é bem maior.